Olá, agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com o quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. No episódio de hoje, você vai aprender qual o caminho para um candidato se eleger vereador. Mas antes, vamos conhecer a Câmara Municipal. Ela é a casa legislativa que abriga os vereadores. E eles têm 3 funções: fiscalizar as contas e ações do Executivo Municipal, propor leis e representar as demandas da população. A Câmara se renova de 4 em 4 anos, e isso se dá a partir de um grande processo, que é a eleição. O primeiro passo para tentar uma vaga na Câmara é se filiar a um partido político, já que a legislação brasileira não permite candidaturas avulsas, ou seja, sem partido. E o candidato precisa estar filiado há pelo menos 6 meses antes de se candidatar. Um partido político é uma organização que reúne pessoas que são ligadas por princípios e ideias políticas em comum. Eles são formados para garantir o acesso democrático aos cargos políticos e para garantir que o sistema de democracia representativa seja respeitado. Mas além da filiação partidária, a Constituição estabelece outras regras para quem quiser se candidatar: nacionalidade brasileira, poder exercer plenamente seus direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral no município, idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Existem ainda as restrições da Lei da Ficha Limpa. Ela impõe vetos a candidaturas de pessoas que pratiquem crimes eleitorais, abusos de autoridade, infrações contra a administração pública, contra o patrimônio privado ou contra o sistema financeiro, compra de votos, doações ilegais, tortura, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, entre outros. Se o candidato estiver apto, poderá concorrer às eleições e se eleger. Após a eleição, a posse acontece no primeiro dia de janeiro na Câmara Municipal, que abriga atualmente 51 parlamentares. Esse total de vereadores é proporcional ao número de habitantes do município, que hoje tem cerca de 6,5 milhões de moradores. A sessão de posse é presidida pelo vereador mais votado, e nela os vereadores eleitos juram cumprir a lei, trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo carioca. Após o juramento, os vereadores elegem a mesa diretora, que é a responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Terminados todos esses trâmites, o vereador, que é o representante do povo, vai estar preparado para cumprir sua missão, que é a de fiscalizar, legislar e atuar em prol da população. Hoje você conheceu um pouco mais do processo de candidatura, passando pela eleição e a posse do vereador. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 22ª sessão ordinária. O presidente da Comissão de Esporte e Lazer, o vereador Cláudio Leandro, apresentou um projeto de resolução legislativa que concede a medalha de mérito desportivo Senhor Zanoni a profissionais do esporte indicados pelos vereadores. Resolução já uma resolução já instituída pela Comissão de Esporte desde 2022, e aí eu faço um agradecimento ao nosso amigo vereador Wallace Piran, que teve essa brilhante ideia de expandir essa homenagem para mais esportistas e principalmente para cada vereador aqui dentro dessa casa poder fazer essa homenagem justíssima. E nós temos tido grandes surpresas. Cada audiência, cada homenagem que é feita aqui dentro dessa Casa Legislativa, a gente surpreende com cada história aqui contada. E aí você vê realmente como essa cidade é privilegiada de tantos esportistas, né? Como essas pessoas, como esses homens somam tanto para a nossa cidade, com o crescimento dessa juventude, automaticamente com o crescimento do caráter de toda essa juventude. E nós temos aí, cara, grandes amigos, nós temos grandes histórias para contar desde do início dessa resolução dentro dessa Casa Legislativa. Choramos algumas vezes juntos aqui. E eu fico muito privilegiado por estar hoje como presidente da Comissão de Esporte,
Vou presidir essa audiência, essa homenagem, juntamente com meus amigos Schwab e o Wallace Piran, juntamente com outros vereadores. Enfim, eu quero agradecer, né, a comissão ter aprovado também essa resolução. E é isso. Muito obrigado. E essa homenagem linda vai ser amanhã, a partir das 18 horas. E eu conto com a presença de todos os familiares. E com certeza a gente vai ouvir histórias lindas aqui. Eu quero passar a palavra para o nosso presidente Dirceu. Vereador, só para dizer que a gente estará presente aqui, né, prestigiando, e dizer que a comissão não poderia estar, né, tão bem representada, já que você sempre foi envolvido com a área do esporte, e tenho certeza que será um grande momento, uma grande festa. Obrigado, presidente. Então, é isso. Conto com a aprovação dos vereadores para que a gente aprove essa resolução e a gente faça essa homenagem linda aí amanhã, se Deus quiser, estaremos todos juntos aqui. Aprovado por unanimidade. Vamos ao resumo da 23ª sessão ordinária. O vereador Cristiano Guenin abriu as matérias da ordem do dia, apresentando um requerimento de informações sobre a implementação da Lei nº 15.326, de 2026, na rede municipal de ensino. Esse requerimento, quem pôde ouvi-lo, compreendeu perfeitamente que o município ficou obrigado a regulamentar uma legislação federal que ampliou direitos. E a gente fica muito feliz quando a gente vê legislações nesse sentido, de ampliar o direito dos profissionais, dos servidores públicos. Em especial, nesse caso aqui, a Lei 15.326, ela amplia e passa a denominar de professores, né, da atenção, da educação infantil, todos os profissionais que ali trabalham com função de docência. E, vereadores, o que nós mais presenciamos nas unidades da educação infantil na nossa cidade são auxiliares, são coordenadores, são apoiadores realizando esse trabalho de cuidar, de estar dentro da sala, até porque a gente sabe que o município está enfrentando aí um déficit nessa área muito grande. E com essa possibilidade, vereador Bruno Silva, de o município aderir a essa lei, regulamentar essa lei, ele vai garantir direitos a essa classe de trabalhadores, sobretudo nos direitos aí, na questão do reconhecimento profissional, que eles vão passar a ser regidos pela legislação, inclusive a do piso, né? O plano de cargos e salários vai ter que ter um olhar carinhoso para eles, para que eles possam ser reconhecidos como professores. Inclusive, no futuro, poderão se aposentar como professores e ter a questão da aposentadoria especial, uma aposentadoria diferenciada. Mas isso aí só daqui a não sei quantos anos. Claro que a gente sabe que mas tem que partir agora, para que lá na frente essas pessoas possam ter os seus direitos garantidos. Sobretudo aqueles que ingressaram agora. Os mais novos, tem muitas auxiliares de creche, né, que ainda são... Então, ainda tem a idade, vereador Maia, não que nós não estejamos, mas tem aí as meninas aí com 20 anos, 22 anos, que estão lá iniciando uma carreira e que futuramente poderá ser beneficiado com essas adequações. Então, essa lei 15.326, ela foi de janeiro agora desse ano, é uma lei recente, mas os municípios, obviamente, tem que se planejar. Então, o requerimento de informação é nesse sentido, até para acender a luzinha lá e eles começarem a agir. E se já estiverem agindo, que bom, que vão trazer as informações através do requerimento para que a gente possa acompanhar, né, os vereadores, aqueles que fazem parte da Comissão de Educação da Casa Legislativa, porque nós estamos falando aqui de um número muito grande de profissionais, né? Já existe até um movimento, já aí querendo, lutando e reivindicando justamente, né, pelos seus direitos.
E eu tenho certeza que a Casa Legislativa não pode se furtar a participar desse debate, né? Construindo caminhos com diálogo, com responsabilidade, com equilíbrio, não politizando uma questão tão importante, e eu tenho certeza que, ao final, nós vamos conseguir avançar e juntos implementar esse benefício aos nossos profissionais aqui na nossa cidade. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Marcos Marins apresentou um requerimento de audiência pública a ser realizada no dia 8 de maio para debater a questão da saúde mental em Nova Friburgo, tendo em vista o aumento dos casos de transtornos psíquicos e dos índices de suicídio na cidade. Vereadores, esse é um tema muito caro e importante para a nossa cidade de Nova Friburgo. A gente teria debatido esse tema na última sessão. E é um tema, e deixo claro aqui, que não venho falar e defender esse pedido de audiência pública devido a nenhum caso específico, mas sim a todos os casos que a gente acompanha todos os dias e semanalmente, não só em nosso país, mas também especialmente na cidade de Nova Friburgo. Às vezes a gente confunde um pouco o não poder propagar e divulgar casos de atentado contra a vida com a falta de debater a necessidade de políticas públicas e ações efetivas do poder público, da iniciativa, também privada, de saúde mental em nossos municípios, especialmente em Nova Friburgo. Não é porque nos é orientado, principalmente a imprensa, a não divulgar casos de suicídio, que não deva ser recomendado que nós, agentes públicos, diariamente possamos defender ações efetivas das redes, da rede municipal principalmente, para a saúde mental dos nossos habitantes. Quando a gente fala da saúde mental, a gente está falando de psicólogos, psiquiatras, neuros. A gente fala também de bem-estar, cultura, lazer, esporte, de condições reais de entretenimento e lazer, de qualidade de vida. A nossa saúde mental e pode ser avaliada também pelas nossas desigualdades, pelas condições e espaço físico da nossa casa, pelas condições e espaços e condições de lazer em nossas praças públicas, pelo acesso à boa educação, pelo acesso à qualidade de atividades esportivas, lazer. Quantos friburguenses hoje estão acessando o nosso ecoturismo, os nossos rios, as nossas montanhas? Quantos friburguenses conseguem hoje trabalhar e também se cuidar? E aí, desde já, sou a favor do fim da escala 6x1, porque a gente precisa ter tempo para se cuidar, a gente precisa ter tempo para apoiar as outras pessoas. Se nós, servidores públicos, não trabalhamos 6x1, porque a gente quer também que os demais trabalhem. A economia não vai parar. Os países mais desenvolvidos, inclusive capitalistas, são países que não trabalham 6x1. Então, falando sobre isso, e aí não mudando o tema, mas focando no nosso pedido de audiência pública, a gente fez um requerimento para que no próximo dia 8 de maio, é uma sexta-feira, tá? A gente queria outro dia, mas a gente só conseguiu a sexta-feira. A gente faça aqui uma audiência pública às 6 horas da tarde, convidando e convocando todos os defensores da saúde pública e da saúde mental em Nova Friburgo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já perdeu ou algum amigo, um colega, um parente, alguém que estudou com a gente, algum familiar, alguém que é do nosso convívio de uma instituição religiosa. Todo mundo aqui já se despediu, infelizmente, de alguém que interrompeu por um período antecipado a sua vida por alguma questão. E nós somos agentes públicos que precisamos defender a saúde mental em Nova Friburgo. E aí é inadmissível que, por exemplo, uma informação importante, presidente, sabia que hoje pessoas que morrem por atentado à própria vida são mais em número do que homicídios? A gente tem medo de levar uma bala perdida, mas a gente não tem medo e não luta contra a depressão, contra a ansiedade. A gente tem mais medo de uma bala perdida do que pela falta de psicólogos e psiquiatras na rede municipal de Nova Friburgo. Mas eu quero dizer que isso são dados. Hoje a gente está perdendo mais gente por atentado contra a própria vida do que por homicídios. E isso a gente não pode assistir calado.
Isso é uma corresponsabilidade de todos nós e eu convido e solicito aos vereadores que a gente aprove esse pedido de audiência pública no dia 8 de maio. Convido também a todos que estejam aqui na casa presente. Por favor, vereadores, hoje eu entendo, né, não dá para a gente participar de tudo, mas mandem representantes, quem não puder estar aqui na sexta-feira. Vamos acionar as instituições, as universidades, as UBSs, todos os nossos amigos e defensores da saúde em Nova Friburgo para estarem aqui com a gente. Nossas instituições religiosas também, vamos convidar as pessoas a proteger a saúde mental e também a qualidade de vida dos friburguenses. Esse é o nosso convite, o nosso pedido de audiência pública. Eu solicito assim que seja aprovado para o próximo dia 8 de maio, às 18 horas. Muito obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Na sequência, o vereador Joelson do Pote apresentou, em segunda discussão, um projeto de lei complementar que altera o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Complementar número 61 de 2012. Dispenso sim a leitura e a defesa. Eu só quero chamar a atenção para esse projeto aqui, chamar a atenção dos vereadores. Toda planta que você entra, você protocola na prefeitura para fazer uma legalização, a maioria incide ali a mais-valia em cima do projeto. Você, além de pagar uma taxa alta da mais-valia, você tem que registrar o termo de mais-valia em cartório. Então, estou mudando. Em vez de você registrar o termo de mais-valia, você passa apenas a reconhecer a firma em cartório, reconhecer a assinatura em cartório, em vez de registrar a mais-valia. O que isso muda? O registro em cartório fica em R$ 277,00. E reconhecer firme fica em R$ 17,00. Então, esse aí tem uma diferença aí, né, significativa aí no valor que você paga para registrar esse termo e também isso aí para facilitar, né, e diminuir a burocracia, né, porque você registrar, você deixa lá, fica lá alguns dias no cartório e o reconhecimento de firma você faz na hora e tem essa diferença aí para no que o contribuinte paga nesse registro do termo de mais-valia. Então, peço a todos aí o voto favorável em segunda discussão. Obrigado. Perfeito. Projeto aprovado por unanimidade em segunda discussão. Depois, a vereadora Maiara Felício apresentou um projeto de lei ordinária que institui o mês de incentivo ao aleitamento humano e a Semana Municipal do Aleitamento Humano no calendário oficial de Nova Friburgo. Senhores vereadores, vamos fazer uma defesa diferente aqui de projeto de lei? Eu vou pedir que todo mundo respire fundo, expire com tranquilidade, porque hoje nós estamos nessa tribuna para proteger, mais uma vez, as famílias friburguenses. O projeto que a gente está defendendo no dia de hoje, a gente está falando de proteção às famílias. Proteção às gestantes e proteção aos filhos dessas gestantes. Vocês sabem que a gente já discutiu algumas vezes, e eu vou pedir, se alguém tiver que conversar ou alguma coisa, só porque realmente para a gente é muito importante e urgente falar sobre essa realidade, porque nós temos majoritariamente a composição desse plenário de homens. E pode ser, companheiros, que em algum desses momentos vocês não estejam familiarizados por alguns relatos que a gente vai trazer aqui na defesa desse projeto de lei. A gente já discutiu sobre as funções da profissional doula. Vocês se lembram? Vocês sabem o que é uma profissional doula? É a profissional que empodera, acolhe a gestante antes, durante e no pós-parto, no puerpério também. A profissional doula consegue garantir o enfrentamento na hora mais importante que a família está dentro da maternidade, está dentro de uma unidade hospitalar, da violência obstétrica. Ela consegue garantir mais humanização no processo do parto. E ela faz isso durante toda a gestação e no pós-gestação também. A gente já discutiu depressão pós-parto, vocês se lembram? Que muitas mulheres, depois de passar ou durante o processo da gestação,
tem sensação de não pertencimento, tem dificuldade de entender as mudanças do corpo, a mudança hormonal mexe diretamente na saúde mental dessa pessoa gestante. Então, a gente tem também aqui criado uma lei que fala sobre enfrentamento à depressão pós-parto e as questões do puérpero também. Nós já falamos sobre a sinalização, informativos dentro das unidades de saúde, informando os direitos da pessoa gestante dentro da unidade, para que a família consiga saber o que é direito, possa cobrar da unidade o respeito devido, possa fazer o enfrentamento de possíveis manobras que não são mais. Muito obrigada, presidente. Gente, se quiser conversar, por gentileza, não é querendo dar lição de moral a ninguém, não. É só porque fica muito ruim da gente concentrar aqui na hora de fazer a discussão, né? E eu acho que, assim, a gente ouviu alguns companheiros falando, todo mundo se organizou aqui para fazer silêncio, é um tema urgente. A gente pode ser minoria aqui nesse plenário, mas as nossas vivências também importam. Então, não tem problema nenhum querer conversar ou ter alguma coisa para discutir, mas, por favor, gente, é porque para a gente é caro e são raros esses momentos aqui na tribuna. A gente está falando sobre uma possibilidade de garantir para as pessoas que estão amamentando uma conscientização, porque muitas das mulheres também que passam pelo processo de gestação, muitas das vezes não sabem a importância desse momento da amamentação. E falar de amamentação, gente, é abrir um campo gigante de possibilidades quando a gente fala de primeiro vínculo e de uma construção nova familiar, né? A gente está aqui pensando o fortalecimento de vínculo, mas para além disso, a gente sabe que o leite materno é o alimento completo ali dentro dos primeiros 6 meses até os 2 anos, que consegue garantir para o bebê uma completude nutricional, uma completude de possibilidades que vai além da questão física, que é o alimento, né, o sustento do corpo. A gente está falando de também sustento psicológico, porque é um momento mamãe e bebê, e a gente também está falando da questão emocional. Isso não só para o bebê, para a mulher que está ali amamentando também. O leite materno consegue prevenir a longo prazo diabetes, doenças cardiovasculares, obesidades, dentro de outras doenças que poderiam acometer aí essa família. Para a mãe, o momento da amamentação cria para ela a ocitocina. Vocês já ouviram falar? Que dá a sensação de prazer para a mãe. É um momento satisfatório para ela. E a ocitocina, a gente fala que é o elemento da alegria, né? Consegue garantir para ela o enfrentamento da depressão pós-parto. O enfrentamento aí do não pertencimento do puerpério. Por isso que a gente fala e defende de forma muito ampla, né, o aleitamento materno. A gente está aqui falando sobre isso, mas é importante também lembrar que nem toda pessoa gestante, nem toda nova mãe consegue amamentar. Deixa eu perguntar para vocês aqui, que eu estou achando que vocês estão muito para baixo. Quem aqui tem filho? Quem tem filho? Aqui. Todo mundo acompanhou o processo de amamentação? Como foi para vocês? Difícil? Por quê, vereador? Você abre o microfone do vereador, por gentileza, presidente? Vereadora Maiara, é um momento onde a criança está começando a lidar com aquele estímulo. Isso traz para a mãe um desconforto, porque ela tem que acertar a questão da mamada, tem todo aquele conhecimento entre mãe e filha, aquele primeiro contato. Se isso não for bem conduzido, isso pode trazer trauma até futuramente para as crianças. Então, essa questão nutricional inicial ali é super importante. Participei muito, pego a filhinha ali para poder fazer o arroto ali depois da mamada. Então, tenho conhecimento sim e esse tema é super importante. Obrigada, vereador. Mais alguém que participou desse processo do aleitamento? Carlinho do Kiko. Vereador, acho que eu nem lembro mais. São há 40 anos, quase 40 anos atrás. Né? Mas foi também momentos importantes para mim, para minha esposa e hoje ter meus... para você ver, vereador. E assim, esse tema seu é muito importante. Parabéns aí. Obrigado. Depois, se alguém quiser compartilhar, mas é justamente isso, né? Nem toda mãe recém-chegada
consegue, de primeira, acertar a pega do bebê, conseguir fazer o encaixe, ou mesmo produzir o leite, né? E isso não a faz menos mãe do que as que estão lactantes. Mas é importante a gente falar sobre esse primeiro vínculo de proximidade. A gente vai discutir, presidente, dentro desse projeto de lei, a importância da gente ter o balcão de leite, garantir que aquelas que têm muito leite consigam acolher as mamães que não têm a produção do leite. A gente vai fazer uma possibilidade, presidente, de salas apartadas para essa amamentação, se essa gestante, essa lactante, se sentir mais confortável nesse processo. Fazer também um trabalho de conscientização, que se uma mulher estiver amamentando na rua, numa praça de alimentação, no plenário da Câmara de Vereadores, que é algo natural e que não tem nada a ver com essa coisa da sexualização, da nudez, que é algo que precisa ser respeitado, porque tem mais uma pessoinha se alimentando ali naquele momento. A gente está falando sobre responsabilização do espaço público com o corpo dessa pessoa lactante, qual é o tipo de acolhimento no armazenamento desse leite dentro dessas unidades públicas. A gente está querendo ampliar esse debate, ampliar a conscientização, chamando a responsabilidade dos entes e fazendo com que a nossa população cada vez mais conheça os seus direitos. Para mim é muito importante ouvir vocês falando sobre o processo de amamentação que as companheiras, as esposas, as mães dos filhos de vocês passaram, porque hoje a realidade do Brasil é diferente. Segundo o estudo de 2025, ano passado, no Brasil, 7,8 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas. E falar de amamentação, gente, é falar sobre rede de apoio. Vocês imaginam quando a gente vive uma medicação nova no nosso dia, ou a gente passa pelo nosso ciclo menstrual, como a gente já fica modificado, como a gente já fica irritado, às vezes a gente fica para baixo, a gente vive muita coisa, né? Acho que todo mundo aí que viveu o processo de tomar a vacina da Covid, quando sentiu uma dor, precisou enfrentar a reação, já se sentiu desconfortável. Imagina vocês o corpo de uma mulher que passa por uma transformação hormonal, precisar enfrentar isso tudo. E aí a gente está falando de um país que bate recorde de abandono paterno. Muitas das mulheres brasileiras, muitas das mulheres friburguenses vivem o processo de gestar, de amamentar, de criar seus filhos sozinha. E aí a gente precisa discutir a responsabilização também do ente público, em qual tipo de acolhimento está dando para as nossas servidoras, está dando para a nossa munícipe, qual é a formação e como a Secretaria de Assistência Social entra junto com a gente dentro desse projeto. Porque a Secretaria de Saúde não é o suficiente. Como nós pensamos dentro do espaço educacional, as professoras que têm as cargas horárias, que estão ali escrevendo o seu plano-aula, como a gente faz esse acolhimento? A gente sabe que quando ela tira a licença maternidade, por conta do percentual, às vezes até diminui o recurso que ela tem, o salário que ela recebe. A gente precisa fazer com que esse projeto seja o grande trampolim de acolhimento, responsabilização do poder público para junto das pessoas que estão amamentando. Falar sobre Agosto Lilás, e eu disse no início, é falar de um tema vasto. A gente fala de condições e dignidade para a nossa população. E quando a gente fala que defende a família, é sobre isso que a gente tem que estar discutindo. Isso, para mim, é defender a família. É a gente ter uma maternidade com qualidade, servidores dentro da maternidade valorizados, com dignidade para trabalhar e, principalmente, enxergar no outro a humanidade e que a vida do outro não é a mesma que a nossa, vai passar por dificuldades diferentes. A diferença se faz a gente um bom gestor, um bom legislador, é se a gente tem empatia e acolhimento para com o outro, que vive uma realidade adversa à nossa. Então, com muita alegria, numa sensação diferente, a gente está fazendo a defesa desse projeto de lei na tribuna no dia de hoje, para se juntar a outras iniciativas de proteção à família, a qual a gente já tem e já são leis aqui no nosso município, falando para essa mulher que pode estar aí assistindo a TV Câmara sozinha amamentando, dizer que você tem representação aqui e que muito possivelmente nenhum vereador vai se opor a garantir que você tenha conhecimento dos seus direitos e que você seja vista como gente.
no momento mais delicado que você esteja vivendo, mas que tem uma casa legislativa pensando e trabalhando para garantir que cada vez mais você tenha qualidade de vida. Eu agradeço a escuta de todos vocês e peço voto favorável. Aprovado por unanimidade. Logo após, o vereador Cláudio Leandro apresentou um projeto de indicação legislativa para que o prefeito encaminhe à Câmara um projeto de lei que dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivas e gratuitas para doadores de sangue no entorno de hemocentros do município. Eu já tive várias vezes aqui dentro nessa tribuna aqui, foi incontáveis vezes, né, trazendo projetos de lei, principalmente indicações, levantando esse tema da doação de sangue. E a gente tem, né, graças a Deus, a gente tem um banco de sangue aqui no hospital que a gente pode usufruir e tentar contagiar as pessoas a doarem sangue. Eu sou doador desde os meus 17, 18 anos de idade. Praticamente a minha família toda é doadora. Meus amigos eu tento conduzir também para ser doador de sangue. Enfim, o que a gente tem mais dificuldade hoje na hora da doação de sangue justamente é o estacionamento do nosso Raul Sertão. É caótico, na hora que a gente chega ali a gente não encontra vaga. E às vezes eu já me deparei por muitos amigos que foram doar, entendo a dificuldade de estacionar o seu carro, seu veículo para poder fazer a doação, eles foram embora, eles desistiram. E é uma coisa simples, né? Teoricamente é uma coisa simples para ser agregada, porque tem um horário para doação, tem, se eu não me engano, começa a partir de 8 horas, vai até 11, 11h30. Precisamente eu não sei aqui, mas é uma coisa bem simples de você identificar. A gente já teve com a mobilidade urbana, já conversei com o Gabriel, e eu estou aqui novamente na tribuna, né, levando esse tema. Já entrei com um projeto de lei, aí não foi negado, agora estou entrando com uma indicação novamente. E essa é a forma que o vereador tem, né, de expor suas ideias, e isso daí tudo que eu trago aqui na tribuna, e como outros vereadores, a vereadora Mayara apresentou um projeto de lei brilhante aqui, lindo, como outros vereadores trazem aqui, justamente a sensibilidade, e são provocados pela população friburguense a necessidade. Então, assim, eu vejo uma grande necessidade de ter vagas para doadores de sangue, para a gente estimular o banco de sangue. Eu estou ali sempre dentro do hospital conversando com alguns pacientes, a preocupação, às vezes, de você receber uma bolsa de sangue, às vezes está baixo o banco de sangue, e aí a gente tem que estimular os amigos para fazer essa doação. E eu estou aqui, mais uma vez, aqui na tribuna, pedindo carinho, a compreensão, e que a gente consiga, né, avançar nesse tema, que não é só tema do vereador Cláudio Leandro, de todos os vereadores dentro dessa casa. Já vi aqui outros vereadores subindo na tribuna, falando sobre a questão dessa vaga para doadores. E uma coisa que o vereador doutor Bruno, uma vez falou para mim que eu gravei. Vereador, nós somos a representação política que está na ponta ali da população que está ouvindo, né? Dificilmente você tem acesso a um presidente, a um deputado, a um senador, realmente é um prefeito. A gente sabe das demandas são muito grandes. Então, as nossas demandas como vereadores é extremamente importante realmente a gente trazer esse tema aqui e outros temas que estão trago aqui, justamente através da nossa população, da carência da nossa população. Então, eu peço a compreensão dos vereadores para que a gente aprove essa indicação. Muito obrigado. Perfeito. A vereadora Mayara pediu a questão de ordem. Presidente, desculpa, Mayara. Uma parte, porque é um projeto indicativo, né, que é importante, vereador. A gente sabe, os profissionais que estão lá no Hemocentro são lutadores mesmo. E eu não gosto de usar esse termo, chamar de guerreiro e nada, porque acho que todo mundo tem que trabalhar com dignidade. Mas eu vejo eles fazendo um esforço assim, descomunal para poder atrair mais doadores, para chamar a população. Eles fazem parceria com a InterTV, eles chamam blogueiro, eles dão um jeito deles para poder fazer essa divulgação, para chamar, sensibilizar mais pessoas para doar sangue. E aí o que sobra, né? Na verdade, o que é responsabilidade nossa? Vendo essa atuação deles, é garantir caminhos para que esse doador, quando chegue na porta do Hemocentro, não vá embora.
porque é uma grande realidade. Às vezes a pessoa está ali com o tempo contadinho, não vai nem usar do período, né, de descanso, já vai sair para trabalhar logo em seguida. Às vezes vem de outra cidade, porque tem um familiar, tem um conhecido, ouviu na rede social que tinha alguém precisando de uma bolsa de sangue, vem fazer a doação e não consegue parar o carro, sai no final do dia, porque a doação leva um tempinho, né? Acho que a gente que é doador, a gente sabe que lá é pelo menos umas 2, 3 horas, aí gasta mais um dinheiro que às vezes nem tem. Está ali para fazer o bem para outra pessoa não, 4, né? Outras pessoas, e tem que pagar ainda, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é ofertar a vaga para carro, é garantir que eles não sejam penalizados desse gênero. E que a gente possa continuar construindo, vereador. Não é a primeira iniciativa falando sobre doação de sangue da Vossa Excelência. Que a gente consiga construir outras políticas, que a gente consiga sinalizar para o Executivo, apresentar propostas, consigam fazer com que a nossa população vá ao Hemocentro doar sangue. E aí fica o recado, nós precisamos de mais doadores. A gente está com baixo nível dentro do Hemocentro. Você que está assistindo a sessão tem a possibilidade de doar. Vai ser um grande feito, porque são 4 pessoas impactadas diretamente numa boa ação que você vai estar fazendo. Obrigado, vereadora. Só aproveitando aqui, você que não é doador de sangue, quem é doador de sangue sabe, né? A sensação que a gente tem após fazer a doação é uma de missão cumprida, de você saber que você está salvando uma vida. Quem nunca doou, faz esse experimento para você ver que sensação boa. E é saudável, você sai dali com sangue renovado e é muito bacana você poder contribuir e salvar vidas. Aprovado por unanimidade. Na sequência, o vereador Michael Gonçalves apresentou um projeto de indicação legislativa para que o Executivo encaminhe à Câmara um projeto de lei que dispõe sobre a criação e regulamentação do programa Luta pela Educação. A lei por si só, ela vem de um desenvolvimento de várias mãos. Fizemos aqui uma audiência pública, tivemos aqui essa casa lotada para mais de 100 pessoas, representantes da modalidade de jiu-jitsu e judô, sentando no mesmo espaço e debatendo política pública desportiva dentro das escolas. Algo inédito, porque na maioria das vezes, né, a gente quer dizer que o judô é melhor, que o jiu-jitsu é melhor. E a gente conseguiu, de maneira muito nobre, e aí quero agradecer a todos que estiveram presentes, reunir todos esses de forma ordeira e desenvolver um projeto para que possa ser implementado aula de jiu-jitsu e judô dentro das escolas. Misteriosamente, logo após a nossa audiência, 1 mês e meio depois, o Executivo criou uma logo e começou a implementar nas escolas aula de jiu-jitsu. Algo que não era feito há 6 anos. Posterior à nossa audiência pública, esse movimento começou a acontecer. E eu fico muito feliz. Se foi reflexo da nossa audiência, que bom. E toda vez que a gente é incomodado, né? Toda vez que a gente é movido, a gente sai da inércia. Então, um governo que era inerte dentro das escolas na parte de educação física foi movido pelo aquele enxame de professores que estavam aqui e agora já começou a ser implementado dentro das escolas. Então, tem recurso, pode ser implementado. 70% das escolas, vereador Wallace Piran, 70% das escolas do município não ofertam aula de educação física. E uma das grandes justificativas é que não tem espaço físico, não tem quadra, não tem pátio. Já viu aula de jiu-jitsu e judô? É numa sala com tatame e ali você implementa disciplina, motricidade. Ontem, não sei se vocês perceberam, nós tivemos aqui ontem a entrega da medalha desportiva. E vocês já perceberam os profissionais da área de luta? Eles têm um refinamento, não que os demais não tenham, mas eles parece que são, é padrão, né? Todos eles chegam, te cumprimentam, saem cumprimentando todo mundo. É um esporte que disciplina de fato. E levar esse esporte para dentro das escolas é garantir para as nossas crianças civilidade, é garantir para as nossas crianças disciplina, foco, determinação, é saúde mental. Porque quando a gente não investe no esporte dentro das escolas,
essa criança nasce sem direção. Às vezes dentro de casa teve uma falha, nem toda família tem uma estrutura perfeita e cabe ao poder público nós atuarmos nessa falha. Então, eu me lembro muito bem, tinham alunos, como professor que sou, que me tinha como referência. Me ligava para pedir conselho, porque não tinha um pai, porque às vezes tinha separação e esse momento conturbado afastou ele do pai e da mãe, e ele me tinha como referência. Então, colocar luta nas escolas é disciplinar, é trazer uma saúde mental para as nossas crianças, é ser de fato um gestor público preocupado com o futuro da nossa cidade. Aprovado por unanimidade. Depois, os vereadores apresentaram em conjunto moções especiais de louvor. Moção especial de louvor número 228 de 2026, autor vereador Isaac Demani, ao doutor Alexandre Ferro Machado. Moção especial de louvor número 229 de 2026, autor vereador Isaac Demani, ao doutor Milton Pacheco de Andrade Filho. Moção especial de louvor número 230 de 2026, autor vereador Carlinhos do Quico, ao pastor Dione Santos da Silva. Moção especial de louvor número 231 de 2026, autor vereador Carlinhos do Quico, ao senhor Rodrigo Pelizarro Carneiro. Acabou. Perfeito. Então, após a leitura, as moções encontram-se em votação. Moções aprovadas por unanimidade. Por fim, os vereadores inscritos para o tempo de fala subiram à tribuna para tratar de temas como privatização, limpeza urbana e homenagens a profissionais do esporte. Eu estou aqui com o plano de governo dele. Programa de governo dele de 2020 e 2024. Ele disse que iria prestar diretamente o serviço de iluminação pública, adquirindo toda a estrutura necessária para tal, como caminhão, guindalto, materiais e insumos em geral. Está aqui. Quem duvida, está aqui. Vou criar identificação dos pontos de iluminação pública de Nova Friburgo e possibilitar que o cidadão, via aplicativo, possa registrar o seu pedido de reparo. Está aqui. Dito por ele, no plano de governo dele. Está aqui, ó, plano de governo 2021, 2024. E o que é que nós temos de fato para dizer da mentira do prefeito? O Renato Bravo, lá atrás, tentou privatizar o serviço por 47 milhões de reais. Houve lá um embargo judicial, cancelaram. Aí vem o Johnny Maico, que disse que ia fazer por conta própria, e lança um edital de 147 milhões de reais, 100 milhões a mais do que o Renato Bravo lá atrás. Que ele vinha aqui e acusava, dizia um monte de impropérios, que era ladrão, corrupto, coisa que eu não faço. Mas ele é mentiroso. E aí ele amplia, dizendo que retirou o edital e acrescentou mais 18 milhões de reais. Foi para 165 milhões de reais. De algo que ele disse que ele faria com recursos próprios. Então ele está privatizando a cidade, ele está entregando tudo. E aí nós vamos lembrar o seguinte, ele abandona para justificar a privatização. Assim foi com a capina e varrição da cidade. Cidade tomada de mato, tudo largado, e as pessoas ficam insatisfeitas e na insatisfação acabam concordando que uma solução tem que ser dada. Qual a solução que ele dá? Privatiza. Está funcionando? Eu pergunto aqui para qualquer vereador, está funcionando? Não. Continua abandonado, cheio de mato, largado, com lixo pelos cantos, entulho. E quem está fazendo o serviço? A prefeitura. Você anda pelas ruas, você não vê a equipe da EBME, você vai ver a equipe da prefeitura capinando, limpando e varrendo. E onde está essa história da privatização que era tão boa, segundo ele, que antes dizia que não, que ele ia fazer. Aí privatizou. E agora da iluminação pública, que ele disse que ia fazer, está escrito aqui, e ele nem disse que ia privatizar o lixo e privatizou. E a cidade está apagada, escura, as pessoas reclamando, a gente manda ofício, pergunta, você fez a reclamação? Eu fiz, já fez meses, e não trocam a lâmpada, não fazem o serviço. E aí eu vou dizer por que está abandonado, você que está acompanhando. Está abandonado para justificar a privatização do serviço.
para gerar insatisfação popular e justificar a privatização do serviço. É assim que funciona a gestão de Johnny Michael. Infelizmente. E aí nós vamos ficar aqui passivamente olhando sem fazer nada? Não. Nós temos que dizer, ele é um mentiroso. Ele não cumpre com seus compromissos. E no governo atual, na gestão atual, ele botou lá, está aqui, para ninguém dizer que eu estou faltando com a verdade, está aqui. Garantir que todas as áreas públicas tenham iluminação adequada para a segurança. Ampliar e manter o sistema do parque de iluminação pública. Caramba, é mentira. Ele vai privatizar. Isso vai custar caro para todos nós. Olha, para depois não dizer, você está falando e não fez nada, encaminhamos uma representação ao Ministério Público. Porque não é possível. Se com o Renato, 47 milhões, o Ministério Público se mobilizou, a Justiça entrou, disse que não podia, e 165 milhões pode? Ora, tem alguma coisa errada nessa história. Não é possível, isso é dinheiro público. O município arrecada quase 20 milhões. Todos nós pagamos quase 20 milhões de reais de arrecadação para ele privatizar e entregar para uma empresa. A do Renato Bravo era por 5 anos, o dele é por 13. E assim vai. Nós elegemos o prefeito para ser um privatizador do que é público ou para ele gerir e administrar o que a população confiou a ele para fazer. Não dá conta da saúde, não dá conta da limpeza pública, não dá conta... Ele privatizou, ele criou a taxa de cemitério, o IPTU da morte. Para que ele criou o IPTU da morte? Alguém tem dúvida? É para privatizar, para gerar lucro, para justificar para uma empresa que ela vai poder pegar, operar e ganhar dinheiro com isso. Porque isso já foi feito lá atrás. Sabe quem denunciou? Foi o nosso mandato. Um prefeito lá em 2011 entregou isso para a iniciativa privada, de forma inclusive autoritária, sequer sem passar pela Câmara. Eu fui lá, denunciei, entrei, representei, gerou uma ação, fui lá servir de testemunha, defendendo o interesse público e foi cancelado. Eu acho que esse é o nosso papel, de cidadão, independente de ser vereador, e principalmente sendo figura pública, sendo vereador. Então, prefeito, o senhor está mentindo e continua enganando as pessoas, demonstra brutal incapacidade de gestão, de incompetência. É incompetente. Agora, não minta. Revele, olha, eu não tenho competência, eu não consigo dar conta, então por isso eu estou privatizando. Mas aí vem e discute com a sociedade. Não faz alheio à sociedade. E vai fazendo isso de uma forma irresponsável, deixando tudo largado, tudo abandonado. E aí as contas caem nas costas dos vereadores, que ficam sendo cobrados porque não tem luz, porque a iluminação é precária, porque gera insegurança. Mas a culpa não é nossa. Eu estou fazendo o meu papel. Eu venho denunciando, eu venho chamando a atenção. Outros vereadores também recebem reclamação, chamam a atenção. Agora o prefeito ignora, porque ele tem um projeto. E o projeto dele é um projeto ultra neoliberal de privatização. É uma questão ideológica. Agora, se você que está me acompanhando defende privatização, é isso que você quer na sua vida? Aumentar a tua tarifa, a tua conta, você pagar duplamente para entregar para uma empresa ganhar dinheiro? A função do serviço público não é lucro, é administrar o dinheiro dos recursos da sociedade, que é pago através de impostos. A da empresa privada ganha dinheiro, ganha lucro. E ele está gerando lucro para a empresa e prejuízo para a nossa sociedade, de forma ampla. Então essa é a minha fala, essa é a minha denúncia, acho que essa casa não pode se calar. Nós temos que, unidos, partir para cima disso, para evitar a entrega do patrimônio público para que alguém ganhe dinheiro e a população pague a conta. Minha fala hoje justamente é para fazer um agradecimento a todos os vereadores que estiveram ontem presentes na homenagem da Suane Zanoni. Uma festa linda e a gente deveria ter até um tempo maior para a gente poder falar um pouco mais de nossos homenageados. E eu percebi ontem, naquela homenagem linda que foi dada a todos aqueles atletas, aqueles amigos, e você vê que cada um tem uma história muito bonita por trás. Falando do meu homenageado, o Almeci, ele veio de uma outra cidade, já fazia um trabalho social, dedicava o seu tempo para a comunidade, e hoje ele está lá junto da nossa comunidade, no bairro de Varginha, me ajudando no projeto, extremamente solidário, um trabalho voluntário e de extrema capacidade de domínio sobre aqueles jovens. Uma pessoa que tem um caráter enorme, e aí eu
na minha homenagem, eu estendo também para os outros homenageados. A gente viu aqui a história de cada um. Então, agradecer aos meus amigos que fazem parte da Comissão de Esporte, José Carlos Schwab, Piran, agradecer a minha assessoria também, a toda a assessoria da Comissão de Esporte nessa casa, da Casa Legislativa. Eu fiquei muito feliz e é uma das homenagens que mexe muito comigo, porque você vê a história de dedicação de cada um. Aproveitando a minha fala e o tempo, também vou entrar sobre os projetos que a gente tem trabalhado, sobre as nossas demandas de vereador e falar do programa Limpa Rio Máquina, né, presidente, que está lá na divisa do patrocínio. É um programa que está aqui fazendo um trabalho de limpeza no Rio Bengala, está se expandindo para justamente nesse período agora, que realmente agora que é o período que a gente deve atacar para fazer a limpeza desses córregos. O programa Limpa Rio Manual também, que tem hoje, está ali perto do Bela Vista, ali, como é que fala ali? Parque Santa Luzia. Veio de lá de Colonial 61, passou pelo Parque Imperial, está ali no Parque Santa Luzia. E aí o cronograma é extenso, né, que a equipe é pequena, mas assim tem feito um trabalho brilhante. Falar também do programa Limpa Rio Margem, que está criando, ali está a reforma a construção de uma quadra ali também no Parque Santa Luzia, com 11.400 metros quadrados. Está ali a todo vapor, a gente está ansioso também que agora em breve, perto de uns 2 meses, a gente vai ter a inauguração daquele projeto, vai agregar muito para aquelas comunidades vizinhas, Varginha, Nova Suíça, Bela Vista, bairro do Toledo, principalmente ali o Parque Santa Luzia, que essa quadra está sendo construída. E assim termina mais um programa da TV Câmara. Até a próxima semana.